Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal deve fixar nesta quarta-feira o entendimento final sobre a possibilidade do Estado ser responsabilizado pela morte de pessoas baleadas durante operações policiais e militares. Em um julgamento finalizado em março, o Supremo decidiu por 9 votos a 2 que a União terá de pagar indenização à família de uma vítima de bala perdida em operação do Exército no Rio de Janeiro. Na ocasião, contudo, os ministros apresentaram opiniões divergentes sobre qual deve ser a tese aplicada em casos semelhantes. O processo tem repercussão geral. Por isso, a decisão a ser tomada pelo STF vai valer para situações similares. Os ministros têm posições diferentes se o Estado deve ser obrigado a pagar indenização quando não for possível comprovar a origem do disparo. Caso os ministros entendam que o Estado deve ser responsabilizado, familiares de vítimas terão direito de receber alguma indenização. O julgamento do STF tem como base a morte de Vanderlei Conceição de Albuquerque, de 34 anos, em junho de 2015. Ele foi atingido por um projétil de arma de fogo dentro de casa, na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, durante um tiroteio entre suspeitos militares do Exército e policiais militares. E olha só, o governo federal publicou na noite desta terça-feira um decreto que prorroga por mais um ano a isenção de vistos a turistas do Canadá, Estados Unidos e Austrália. O visto de viajantes dessas nacionalidades voltaria a ser exigido no Brasil a partir de hoje. A prorrogação, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, faz parte de um acordo articulado na Câmara dos Deputados. Essa foi a terceira vez que o governo adiou a volta da exigência do visto para canadenses, australianos e norte-americanos. A segunda foi em janeiro deste ano. Pelo novo decreto publicado nesta terça, os vistos voltarão a ser exigidos somente a partir do dia 10 de abril de 2025. A medida revogada tinha o objetivo de estabelecer a reciprocidade de ações entre os países, uma vez que os brasileiros continuam precisando de visto para entrar nesses territórios. E a Enel não escapou da multa milionária por causa do apagão no centro de São Paulo. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, não aceitou o recurso apresentado pela operadora. Quem traz mais informações é o nosso repórter Fernando Jesus. O valor exato da multa é 165 milhões de reais. O valor pode parecer alto, mas o faturamento da empresa é maior ainda. Em 2023, a Enel teve um lucro de mais de R$ 1 bilhão. A multa foi aplicada pela ANEEL, que fiscaliza o serviço. A Enel, por sua vez, ainda tentou se livrar da cobrança e entrou com um recurso, mas o pedido foi negado. A alegação é que a empresa falhou no atendimento dos clientes e demorou para restabelecer a energia nos bairros. De acordo com a própria Enel, 25% dos clientes de toda a cidade foram afetados pela queda de energia. E as reclamações não vêm de hoje. Desde 2018, a Enel está no top 10 das empresas que mais recebem reclamações no Procon. E as reclamações aumentaram mais ainda com as últimas quedas de energia. Comerciantes e moradores foram prejudicados. Nós perdemos algumas mercadorias, tivemos 2 motores de geladeiras, tivemos o custo de 2 motores e a mão de obra para arrumar. Entendeu? A parte desagradável foi para os clientes que chegavam para jantar e não tinha força, não tinha luz, tanto na quinta à noite como na sexta-feira de manhã. À tarde, porque quando voltou a luz não tinha mais condições de você colocar a casa para funcionar, entendeu? E agora a insegurança que nós estamos tendo em relação a acreditar se vai não acontecer mais ou não. A gente pegou mercadorias e levamos sorvete, carne, peixes, mas 24 horas ligando, nem acesso a nada, a informação no caso. Para a gente não é só meu. Quantos paulistanos estão sofrendo disso?
E agora, destaque internacional. O governo russo iniciou uma investigação por financiamento do terrorismo envolvendo países ocidentais, alegando que recursos recebidos por empresas americanas na Ucrânia foram usados para atos terroristas na Rússia. O anúncio foi feito nesta terça-feira, algumas semanas depois do ataque a tiros em uma casa de shows nos arredores de Moscou, em 22 de março, que deixou 144 mortos. O Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal sobre financiamento do terrorismo. Foi estabelecido que fundos recebidos por meio de organizações comerciais, em particular a empresa de petróleo e gás Burisma Holdings, que opera na Ucrânia nos últimos anos, foram usados para realizar atos de terrorismo dentro da Rússia e no exterior, a fim de eliminar figuras políticas e públicas proeminentes e causar danos econômicos. A Rússia acusou a Ucrânia, contra a qual lançou uma ofensiva há mais de 2 anos, de estar envolvida no atentado nos subúrbios de Moscou, reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico. Segundo o Comitê de Investigação russo, o trabalho é feito em cooperação com outros serviços especiais e inteligência financeira para verificar as fontes de recebimento e encaminhamento de vários milhões de dólares. Também está sob análise o possível envolvimento de pessoas específicas do pessoal das autoridades e organizações públicas e comerciais de alguns países ocidentais. O órgão citou, entre outras empresas, a Burisma, da qual Hunter Biden, filho do presidente americano Joe Biden, fez parte do conselho administrativo. A colaboração de Hunter na companhia de gás ucraniana é um dos temas favoritos dos adversários republicanos da Casa Branca. E o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que tenta convencer os aliados europeus sobre a necessidade de reconhecer a Palestina como Estado, afirmou no Congresso espanhol que a medida é do interesse geopolítico da Europa. Vamos entender. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que tenta convencer os aliados europeus sobre a necessidade de reconhecer a Palestina como Estado, afirmou nesta quarta-feira no Congresso espanhol que a medida é do interesse geopolítico da Europa e afirmou que a Espanha está preparada para reconhecer o Estado palestino. Sánchez vai se reunir nos próximos dias com governantes da Noruega, Irlanda, Portugal e Eslovênia para tentar convencê-los a seguir o mesmo passo. Em uma sessão no Congresso dos Deputados, para falar sobre sua viagem recente ao Oriente Médio, o espanhol, que é o líder europeu mais crítico a respeito de Israel, falou sobre o conflito em Gaza. Mais de 33 mil mortos em Gaza. A cada dia, 1 milhão de civis inocentes passam fome. 500 mil sofrem de ansiedade e depressão. E diariamente, senhores, 10 crianças perdem uma perna, um braço, com frequência amputado e sem anestesia. A resposta absolutamente desproporcional do governo israelense ao ataque terrorista do Hamas está derrubando décadas de direito humanitário e ameaça desestabilizar o Oriente Médio e, em consequência, todo o mundo. Sánchez já fez outras críticas a Israel desde o início do conflito atual, em 7 de outubro, quando milicianos do Hamas executaram um ataque sem precedentes no sul de Israel e assassinaram 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço baseado em dados divulgados pelas autoridades israelenses. Em represália, Israel iniciou uma ofensiva que deixou mais de 33 mil mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas desde 2007. E essa edição fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.